Boa noite a todos. O maior desejo de fazer esses vídeos, contando a história desse grande escritor que nos deixou excelentes profecias para nós, e eu podendo compartilhar com as pessoas que sofrem com tudo isso que tem acontecido com a nossa Santa Igreja. Eu encontrei neste livro umas orientações para nos orientar para o caminho da Santa Igreja Católica. O título desse capítulo é O Rei de Israel. Finalmente a Inglaterra, fatigada do seu estéril mandato sobre a Palestina, não havendo conseguido implantar a paz entre judeus e árabes, resolveu entregar aquelas terras a um príncipe israelita da raça de Davi, para que se cumprisse as profecias, e aproveitou as circunstâncias de em Apadinia, nas margens do Mar Negro, em terras compradas a Satânia, haver-se fundado uma nova dinastia, e de um pequeno príncipe de nome bíblico, dizendo-se descendente de Davi, fazer-se chamar Rei de Israel, e prestar-se para conquistar a terra prometida. Não era essa uma boa ocasião para lhe abandonar aquela terra milenária e deixar que ele se entendesse com os muçulmanos, os seculares inimigos da raça hebraica? Ocupava o trono da Inglaterra depois da Guerra Civil aquele menino nascido em Tel Aviv, de mãe judia e pretendente por seu pai ao ramo dos duques de Kensington. O parlamento inglês acreditou fazer bom negócio, renunciando ao mandato da Palestina, e entregou a Cirudã a cidade de Jerusalém. Mas por misteriosas razões, Cirudã não assentou ali seus acampamentos, e sim em Damasco, cidade de edificação mais moderna e não tão achegada aos corações dos cristãos. Os judeus proclamaram-no seu rei, ébrio de orgulho messiânico, e os árabes não ousaram resistir ao estranho conquistador que uma só noite atravessou o mar Cáspio e cobriu as colinas da Judéia, e com as asas pardas de 10.000 aviões. O mais desconcertante da aventura foi serem todos os seus aviadores cegos. Aqueles soldados singulares orientavam-se pelo ouvido, consoante a disciplina de Nabotidã, o avô de Cirudã, que aplicara ao seu exército o invento moderníssimo dos seus sábios, que haviam conseguido comunicar aos fenômenos extremos diretamente ao centro nervoso do cérebro, prescindindo em absoluta dos órgãos exteriores, aparelhos elétricos subtilíssimos recolhiam no exterior não somente os sons, mas também as cores e até as emanações que impressionam o tato, o olfato e o gosto, e transmitiam-nas aos nervos. Os cegos viam, os surdos ouviam, e pessoas privadas do tato, ou do olfato, ou do gosto, percebiam sensações que lhes chegavam por outros canais que não os seus mortos sentidos. Nabotidã tinha previsto
que sempre seria mais fácil fanatizar seres mutilados, para quem os esplendores do mundo exterior não chegam senão através de inertes mecanismos do que homens ou mulheres normais. Os cegos de nascimento seriam os soldados mais velozes se pudessem dirigir seus golpes ou seus tiros. Além disso, eram capazes de viajar do mesmo modo de dia que de noite, e de combater com o sol no rosto, coisa que cega os videntes. Os sábios de Apadinia inventaram aparelhos que descobriam e localizavam a longa distância um avião, uma bateria ou um navio, e os assinalavam com toda a precisão, prescrutindo cordas metálicas que desferiam diversos sons. Os ouvidos longamente adestrados distinguia cada uma das infinitas combinações desses sons, como se distingue um lar sustenido de um lar natural, e o aviador cego sabia instintivamente que movimento devia executar com os pés ou as mãos para apontar as suas velocíssimas metralhadoras que disparavam ondas de grandes alcances e de tremenda eficácia. Mas para tal ofício necessário se tornava ser cego de nascença ou desde muito criança e possuir um ouvido musical sumamente sensível. A fim de conseguir a primeira dessas coisas, Nabote-Dan tinha mandado que de cada 3 crianças, varões ou mulheres que nasciam em Apadinia, a uma se lhe rebentassem os olhos. A infeliz criatura começava desde a sua primeira idade a terrível aprendizagem. Somente sucedia em muitos casos vir a descobrir-se que aquele desventurado nunca distinguiria com exatidão as complicadíssimas notas, por lhe faltar o bom ouvido. Então sacrificavam-nos como inútil, destinado aos laboratórios, onde os sábios de Apadinia estudavam sobre seres humanos, problemas biológicos, ou em outras nações horrorizariam estudar mesmo em animais. Nabote-Dan morreu e a sua terrível esquadra de aviadores cegos estava algumas centenas de soldados. 5 anos depois, seu neto Cirudan conseguiu reunir 10.000 que se distinguia pelas cabeleiras compridas. Apadinia, com seus 30 mil quilômetros quadrados de superfície e o seu 1 milhão de habitantes, dona agora da Palestina, ia crescendo como o chifrezinho do profeta Daniel. Os chefes das grandes potências, desde Otão V, senhor do Santo Império Romano-Germânico, até Timur Khan II, imperador da Mongólia, sorriram quando o minúsculo rei de Apadinia empreendeu a sua campanha. Que podiam temer aqueles 10.000 aviadores cegos, penteados como mulheres, eles que mobilizavam 20 milhões de soldados com 1 milhão de metralhadoras. Anuncia o Apocalipse que, quando nos aproximarmos do juízo final, uma estrela caída dos céus, imagem de um apóstata, receberá as chaves do abismo e abri-lo-á, e sairá dele um fumo negro e uma nuvem de gafanhotos, com cara de homens, cabelo de mulheres
e dentes de leão, os quais farão com as suas asas um estrondo parecido com o de muitos carros marchando ao combate. Assim qual uma nuvem de gafanhoto, os 10.000 aviões de Cirudã cruzaram num só voo o deserto da Síria, a fértil Mesopotâmia, o norte da Pérsia e até o Mar Cáspio, e foram pousar nos planaltos do Turquestão, quase nos confins do Império Mongólico, e reabastecendo-se ali, apoderaram-se de Samarcanda, a antiga cidade de Tamerlã. Aquelas populações antiquíssimas que tinham feito parte da Rússia do czar e que agora ignoravam se pertenciam a Satânia ou a Sibéria, e se o seu senhor era o sinistro filho de Iagoda ou o tártaro Cris, acolheram o jovem e belo guerreiro como a um libertador. Os que tiveram a dita de vê-lo, enlouquecidos e subjugados, adoraram-no, e os caminhos encheram-se de moços que ansiavam por se alistar nos seus exércitos. Em uma só campanha, Cirudã aumentou 20 vezes os seus domínios e reuniu 500.000 infantes nos arredores de Samarcanda. Desde os tempos de Tamerlã, o mundo não tinha visto exemplo de semelhantes fortuna militar. Os soberanos que antes sorriam começaram a inquietar-se e fundaram as suas esperanças em que o tártaro Cris, Khan da Sibéria, ou Timum, imperador da Mongólia, que lá de Tóquio dominava a metade da Ásia, e se lhe atravessariam no caminho e o destruiriam. O tártaro, com a sua capital em Tuzmik, a 2.000 quilômetros de Samarcanda, quer dizer, a 2 horas de voo dos aviadores de Cirudã, adiantou-se ao perigo e lançou sobre as estepes do Turquestão 2 milhões de bárbaros que comiam carne cruas batida entre as caronas dos seus cavalos e avançavam precedidos por 5.000 carros blindados e 40.000 canhões de bala azuis. Cirudã compreendeu a sua inferioridade e não esperou por Cris em Samarcanda e afastou-se dos seus novos domínios, onde numa só noite 50 milhões de habitantes haviam marcado no braço o número 666. Todos receberam ordem de segui-lo com suas mulheres e filhos e rebanho. Haviam muitos séculos que o mundo não assistia à imigração de nações em massa. As gentes se assombravam do exaltado fanatismo que Cirudã infundia em todos os que traziam a sua marca. Nenhuma só pessoa se queixou daquela ordem. E Cris encontrou árido e despovoado o imenso território, e depois de destruir a tiros de canhões as desertas cidades, com seus carros inúteis e suas tropas fatigadas, voltou a concentrar-se nas negras terras siberianas, onde continuaria sonhando com as invasões da Europa. Vou dar aqui uma pausa para não ficar muito longo o vídeo. Uma boa noite a todos. Fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.